Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Estamos em mais um podcast aqui, a prosa é essa, né? Em mais uma quinta-feira. Hoje trazendo esse querido convidado aqui, meu grande amigo Victor, né? Empresário lá da cidade do Damião, que vem levantando a bandeira também, né, Victor? Dos empreendimentos para desenvolver nosso turismo aqui da região, né? E para quem não conhece, Victor Paulo Souza Silva, né? Isso, Esposo de Dona Fátima, né? isso, Pai de 2 filhos, né? Empresário lá da Souza Móveis, né? E do restaurante Vó Dedé, que a gente chega já nesse assunto. E Vitor, Mercadinho Souza também. Mercadinho Souza, É o quase homem, um mix. é quase um mix, o homem. Tá vendo, Natanael? Se liga aí. Vitor, muito obrigado aqui por aceitar o convite, viu? Para vir participar do nosso podcast, viu? É uma honra recebê-lo aqui. E como a gente já ia falando ali nos bastidores, como a gente fica conversando também muito em off, apesar que a gente tem a mesma visão de futuro aqui da região, esse nosso podcast justamente nasceu para a gente ir distribuindo experiências, de vivências, né? É, é, divulgando nossos empreendimentos, nossas ideias, para que a gente vá nos fortalecendo e a gente realmente conseguir criar uma estrutura mais sólida possível aqui na nossa região do Curimataú, para que a gente consiga atender melhor tanto a economia local como os nossos turistas, que a gente está preparando a rede para isso, né? Isso mesmo. Vitor, fique bem à vontade, viu? Se apresenta aí que creio eu que muita gente ainda não lhe conhece. Já ouviu falar de Souza Móveis, mas muitas vezes não Isso. conhece o Vitor que está por trás de todo empreendimento. O CPF que está por trás do CNPJ. Do CNPJ, perfeitamente, Vitor. Fique bem à vontade. Eu queria, primeiramente, agradecer a Netinho pelo convite para estar aqui. É uma alegria muito grande poder dividir essa mesa aqui, esse espaço com você. Eu sou o Vitor, lá de Damião. Sou proprietário da Souza Móveis, que tem também um mercadinho lá em parceria com a minha irmã Lidiane. E agora, recentemente, através das discussões sobre turismo do Curimataú, a gente está entrando também agora no ramo de alimentação, chegando com o restaurante Vó Dedé, lá no município de Damião. Muito bom, muito bom. E a gente está acompanhando também, viu, Vitor? A gente aqui do podcast, da Tunila, né? Os amigos aqui de Cacimanente, a gente está acompanhando toda a desenvoltura lá do restaurante. Foi inaugurado semana passada, foi isso? Foi. Semana passada, né? Isso mesmo. Pronto. Foi inaugurado semana passada. Ficou realmente atendendo uma proposta que a gente precisa, aquela coisa, como já diz o nome, né? Restaurante Vó Dedé, né? Casa de vó, Isso. né? Bem, o ambiente bem confortável, bem rústico, as comidas típicas regional, e foi ótimo, viu, Vitor? Para Damião e toda a nossa região, né? Porque a gente tem mais uma referência. Exatamente. Como a gente escutou muito da nossa amiga Silvia e Márcia, né? Aproveitar o espaço também, mandar um abraço aqui para elas. Grandes profissionais, que turismo não se faz só, né? Se faz, né? Envolvendo toda a categoria, né? Isso mesmo. Empresarial, a categoria da agricultura familiar, a categoria dos cidadãos do poder público, é todo um conjunto. E você teve esse clique lá de abrir esse restaurante, foi muito bom, viu? Pode ter certeza. Agora, Vitor, eu vou voltar um pouquinho. Por que Souza Móveis? Por que a ideia de mexer com móveis? Como foi isso? Já tinha alguém da família que trabalhava no ramo? Como foi isso aí? Rapaz, se for começar do começo mesmo, é uma longa história, sabe? Posso começar do começo? Pode, você tenta fazer um resumo para a gente entender o primeiro teu ramo, né, no caso, né? Foi sim. O primeiro ramo. Não, é o seguinte, Netinho, nós ali de Damião somos de famílias de agricultor familiar, sabe? Certo. Sou neto de agricultor, filho de agricultor, bisneto de agricultor. E desde que eu me entendo por gente, eu estava dentro de um roçado com os meus pais. Eu ainda criança, eles não tinham com quem deixar, levava para o roçado. Enquanto eles trabalhavam, eu estava lá debaixo de uma sombra, comendo um pedacinho de rapadura e uma bolacha 3 de maio. E depois que cresci mais um pouquinho, passei a ajudar, né? Porque era a única fonte de renda que a gente tinha, então os meninos tinham que ajudar também. E fiquei nessa atividade junto com eles até os 18 anos, mais ou menos. Só que eu sempre fui um pouco curioso. Eu já, desde criança, fazia alguns carrinhos para mim brincar, fazia alguns utensílios domésticos para minha mãe usar. E sempre que eu fazia, chegava alguém que queria comprar. Então eu vendia um carrinho, vendia uma copeira. E aquilo me gerava uma satisfação muito grande, sabe? Porque eu entendia que eu conseguia antecipar as coisas, antecipar uma renda. Porque na agricultura
familiar, você só tem a esperança de ganhar um dinheirinho na época das chuvas. Você faz o seu roçadinho, que geralmente é bem pequenininho, e trabalha na diária para os outros. Então era a única esperança que a gente tinha de ganhar um trocadinho, era de ano em ano quando chovia. E quando eu fazia esses objetos que eu conseguia transformar ele em dinheiro mais rápido, onde eu podia pagar para cortar um cabelo, onde eu podia comprar um chinelo, aquilo me gerava uma satisfação muito grande. E aí dentro de tudo isso vem a questão da fé, né? Porque eu não costumo ver muito os empreendedores, os grandes empresários falar de fé. Só fala de estratégia, de planejamento, não fala em fé. Mas na minha vida, eu carrego essas duas coisas, que é a fé e o foco, sabe? E aí, em meio a isso tudo, eu acabei, acho que uns 14 anos, eu fui colocado para fazer um trabalho que eu não gostava, sabe? E eu lembro que, enquanto eu estava perambulando pelas ruas de Damião, executando esse trabalho que eu não gostava, eu ia subir numa ladeirinha lá e chorando. Confesso que eu ia chorando mesmo, Com desgosto. derramando lágrimas nos meus olhos. E nesse momento eu levantei meu pensamento aos céus e pedi a Deus que me desse, que me mostrasse um trabalho que eu tivesse, primeiro, condições físicas de executar, porque, como você está vendo, sempre foi esse físico assim, meio Bem agressivo, é? desnutrido, e eu já me preocupava com isso. Então eu quero um trabalho que eu tenha condições físicas de executar, que eu goste, que dê para ganhar um trocadinho para mim sobreviver. E algum tempo depois, não demorou muito, lá estava eu na casa de um tio meu, e vi que ele tinha começado a fazer uma cadeira, sabe? Ele tinha feito aquela parte do assento e o encosto, isso, com ripas de madeira. Eu olhei e disse, rapaz, eu acredito que eu consigo fazer uma cadeira dessa. Aí eu lembrei que tinha uma conhecida nossa que tinha uma cadeirinha já pronta, de que eu vou copiar na hora. Aí fui lá, pedi emprestado e com materiais que eu peguei numa obra, resto de materiais de uma obra, eu fiz uma cadeira. Aí lembrei que a minha vizinha tinha criança pequena, digo, já sei onde eu vou vender. Botei nas costas, corri para a casa da vizinha lá, ofereci, ela comprou na hora, por R$ 5. Aí peguei R$ 5, fui no material de construção, comprei material, fiz duas cadeiras. Aí eu tímido pra caramba, não tive coragem de sair na rua oferecendo, aí pedi para um menino vizinho meu sair oferecendo nas ruas da cidade. E nessa caminhada que os meninos fizeram, surgiu duas oportunidades nessas cadeiras. A primeira foi uma senhora lá chamada Dona Bia, ela tinha uma loja de imóveis na época, e perguntou quem tinha feito, os meninos falaram. Ela disse, não, diga ele que deixa aqui que eu vendo. Eu deixei as duas, que estava pronta. Ela vendeu as duas e apareceu mais outras encomendas que a gente também atendeu. E um conhecido nosso lá, que tinha a loja de material de construção, quando viu, perguntou quem fez, os meninos falaram também. Ele disse, não, eu vou comprar uns equipamentos aqui. Quando eu comprar, eu vou chamar esse menino para trabalhar comigo. E aí ficou, né? Com o tempo ele comprou umas maquinazinhas e eu passei a fazer uns trabalhos lá com ele, sabe? Isso eu fazia essas cadeirinhas e ajudava ele a fazer o serviço dele. E foi passando, fazendo as cadeiras, fazendo reforma. E um dia eu me desafiei a fazer um móvel maior. Eu acho que tu lembra que em toda a região aqui se usava aquelas estantes que tinha duas portinhas embaixo, duas prateleiras, que era de Do colocar a prateleira. TV, o som e as caixinhas de som. Quase toda casa Era tinha muito uma. típico aqui da gente, não era? Isso. Aí eu me desafiei a fazer uma daquela. Comprei o material e fiz. Quando eu vi ela pronta, eu digo, pronto, já sei o que eu quero para minha vida. Eu vou trabalhar com móveis. Vou ter uma loja de móveis e vai se chamar Souza Móveis. Só que Isso aí, quantos anos, Vitor? eu acredito que eu tinha uns de 17 para 18 0 para anos. 18 já. É isso. Então, quando eu vi esse estante pronto, eu disse, não, vou trabalhar com isso. Eu tenho uma loja de móveis, vai se chamar Souza Móveis. Botei aquilo na cabeça e nunca mais parei de pensar. Só que aí entra a questão da fé. Levanta um pouquinho, Vitor, o microfone aqui. Isso. Só que aí entra a questão da fé. Porque, veja, eu tinha o sonho, sabia que eu queria ter aquilo, mas recurso financeiro era zero. A única coisa que eu tinha era um martelinho que eu tinha achado no lixo, quando eu era menino. Era a única ferramenta que eu tinha para trabalhar. Não tinha serrote, não tinha furadeira, não tinha nada, 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 nada. Mas mesmo assim eu botei aquilo na cabeça e entendi que eu precisava ter aquilo. Nunca mais parei de pensar nisso. E aí, quando você acredita, as coisas vão acontecendo. Esse amigo que tinha a loja de material de construção, porque muito tempo eu comprava material a ele e lá mesmo eu beneficiava. Serrava, lixava, furava, aí só levava para casa de um tio meu lá que onde eu montava as peças.
Eu montava, invernizava e entregava ao meu cliente. E foi assim que surgiu a Souza Móveis. Começou devagarzinho, né? Bacana, bacana, Vitor. Bacana e linda história, viu? Já tinha escutado já de uma vez a você esse feedback e eu precisava que você distribuísse aqui com todo mundo. Muito bacana. Porque muitas vezes, eu gosto muito de bater nessa tecla, Vitor. Muitas vezes você tem um sonho, tem uma vontade de exercer uma determinada função, abrir um empreendimento, e você se priva muito por muitas vezes medo, vergonha, não é verdade? Isso. Incentivo até dos próprios familiares, A falta de financeiro, financeiro de recursos, né? E isso é bom a gente distribuir essas nossas histórias, porque principalmente para nossa região, que a região sempre foi uma região mais carente, né? Isso. Que até hoje eu tenho o hábito de falar que quem mora aqui na nossa região é só gente rica, porque o custo de vida se torna, digamos, baixo para muita região, né? A região sudeste, sudoeste, porém você tem que ter uma resistência muito grande. Exatamente. Não é verdade? Você tem que ter uma resistência, uma fé muito grande uma fé muito grande que as coisas aconteçam. Então, isso é bonito de se escutar, é bonito de se ver e é bonito de a gente compartilhar isso aí, para que muitas vezes os nossos jovens ou até alguém aí que está do outro lado da telinha aí nos assistindo, tem vontade de empreender, tem vontade de começar a cursar algum curso, alguma experiência nova e fica muitas vezes se apegando, né? Ah, porque eu estou em Damião, estou em Barra Santa Rosa, estou em Caciba Dentro, não dá certo, não sei o que, não sei o que. E realmente, desafio mesmo, fé mesmo, quem tinha realmente eram nossos pais e avós, porque você pegar uma época de, digamos, nosso invento, como a gente chama, né? Você olhar para o meio do tempo, pegar orientações do mais antigo, que tem que plantar naquela data. Tem toda aquela mão de obra. Eu não evito, você participa muito da agricultura, tu sabe. Você fica realmente refém do tempo. Né? Do tempo. Se chover na quantidade certa, no tempo certo, deu certo. Isso. E se não chover, quantas colheitas a gente já ouviu falar, plantei, não deu, perdi, não sei o quê. Aí é que é fé, meu amigo, aí é que é desafio, né? E no dia de hoje, a gente hoje tem muita oportunidade de criar recursos, de criar empreendimentos, e eu vejo que muita gente com tanta coisa ainda se prende a tão pouco. Exatamente. Né? Que é a falta de fé, a falta de entusiasmo, de coragem, né, Vitor? Aí, Vitor, olha tio chegando aí, tem o telespectador aí que ele fica só na parte do mais João aí, na produção aí, só dando os toques. Sim. Viu? A bocada é quieta aí. Vitor, então a Souza Móveis hoje ela tem quantos anos já está hoje? 40? Tem não? A loja ela tem de CNPJ mesmo, ela está fazendo 19 anos. 19 anos. Faz 20 anos esse ano. Né? Mas assim, se a gente for começar desse pontapé inicial, né, que foi quando eu fiz a estante, aí tem mais, né? Tem mais. Porque eu fiquei, né, trabalhando com essa marcenaria até 2006. Em 2005 eu comecei um processo de transição. Eu entendi que era melhor migrar para a loja de móveis. Eu trabalhava com marcenaria, fazia os serviços por encomenda, sabe? Entendi. E aí em 2005 eu formalizei o negócio. E em 2006 a gente já estava com a loja de móveis e elétricos, sabe? Aí eu conto a partir de 2005, foi quando da documentação. Da documentação, Okay, que você realmente saiu de fabricante para realmente informalidade, vender, né? para fabrica hoje não, só revenda. Não, só revenda mesmo. Só revenda. Compra os produtos já prontinhos, só montar e expor e vender. Mas bacana, bacana. Mas eu sou apaixonado por marcenaria. Eu não exerço ainda por conta de questões de saúde, sabe? Tem uma alergia danada, qualquer pó de madeira já adoeço, passo 15 dias caído, é pior. É pior, Mas sou apaixonado pela marcenaria, né? Porque foi com que eu comecei. E eu acho uma arte muito interessante. Você pegar ali, por exemplo, uma chapa dessa aqui e mais outras coisinhas e de repente transformar num produto que vai ter utilidade na casa das pessoas. Na realidade, né? é uma arte, um artesanato incrível, né? É uma arte muito bacana. É muito bacana, é verdade. Eu ainda sonho em poder montar uma marcenaria. Mesmo que eu não trabalhe dentro dela, mas eu ainda sonho um dia poder montar uma marcenaria. Já uma marcenaria moderna, né? Porque a minha era um pouquinho... Eu nunca tive a oportunidade de ter realmente as ferramentas necessárias para uma marcenaria. Eu fazia, como diz o ditado popular, com as unhas, né? Então eu tenho esse sonho ainda daqui para a minha partida, poder montar uma marcenaria lá em Damião. Não é bonito, é um dos meus sonhos. Eu tenho uma grande recordação aqui, pegando o gancho aqui de marcenaria, né? Do nosso saudoso Luiz Bombril, que eu não sei se você chegou a conhecer, não, né? sim. Aquele Cacimba dentro. Eu era molequinho, muitas vezes passava lá.
Eu achava muito bonito, pegava aquelas peças, botava nos tornos para fazer aqueles acabamentos Achava bacana. dos braços das cadeiras, né? Isso. Onduladozinho, aquilo é muito lindo, inclusive, Nunca tive uma máquina daquela. que se você olhando direitinho, parece uma coisa simples, mas Uhum. dependendo É, da época, era uma coisa já de outro mundo, né? tem que ter uma técnica ali Uma para técnica. fazer o Pegava ali desenho. o formãozinho, né? Uhum. Ia desenhando, a aquilo Isso. era muito bacana, bonito. E consegui muitas vezes, pelo menos a olho nu, você olhava 3, 4 peças Idêntico. e dentro. Isso. Meu irmão, falar a É verdade, bacana. é um dom, é bacana. Vitor, beleza, loja de imóveis e tal. Aí depois veio o mercadinho com a tua irmã? Surgiu o mercadinho, acredito que em 2017. Deu uma daquelas loucuras que a gente dá, né? Eu passei lá numa rua lá, tinha um amigo nosso que tinha uns pontozinhos pequenininhos. Eu disse, rapaz, vamos alugar aqui, vamos colocar umas coisinhas para vender. Aí eu fiz isso com um amigo meu chamado Moisés. Hoje ele trabalha com antenas, ele é anteneiro, é o único que tem lá em Damião. Aí armei lá com ele, a gente botou, só que não deu certo para ele continuar, ele achava melhor trabalhar com as antenas mesmo. Aí saiu, e eu tirei a minha irmã que trabalhava comigo na loja e joguei ela pra lá, sem ela querer também, sabe? Ela queria Se ela também. querer. Não, já tá iniciado lá, se a gente parar é prejuízo. É Vai pra lá. prejuízo. Aí fiquei num espaçozinho lá alugado, por um bom tempo. O proprietário resolveu vender. Aí a gente acabou adquirindo um imóvel que tinha perto lá, postado. E colocamos lá 4 trocinhos, sabe? Um espacinho bem pequeno mesmo. Aí começamos a ampliar. Aí hoje tá, a gente tá usando o imóvel todo, 20 e poucos metros de comprimento, a gente tá usando todo já as posições, produtos exportados do É mercado. próximo à loja de imóveis. Não, fica em frente aos Correios. Em frente aos Correios. Por trás da loja de imóveis. A loja está na rua João Pessoa e o mercadinho na rua São Luís. Bacana, bacana. Vitor, aí tua irmã hoje é quem atua lá, né? Isso. É mais ativa lá. Ela esteve aqui no evento da caminhada. Esteve aqui. Esteve. Então eu acredito. Só da caminhada ou no dia da pizza também ela veio? Veio também. Então, Dia da pizza também. já estou me recordando. Já estou me recordando dela. É a Lidiane. Porque eu acho louvável demais quem se aventura pelo empreendimento, sabe? E principalmente quem pega assim no. Fascinante, né? É fascinante. Fascinante. E principalmente quem pega do bruto, no começo, né? Porque 2017 para cá, a gente já tá com 8 anos, né? Isso. Aí você vê as coisas realmente acontecer. É lento. Principalmente o ramo de mercadinho. Porque o lucro é muito pouco, É né? muito pouco, e lá já tem os mercados maiores, que são mais velhos, que têm uma estrutura maior, que é quem absorve A grande maioria, 90%, 90%. da clientela. Mas assim, a gente está resistindo, né? Está conseguindo pagar as despesas, está conseguindo pagar o pessoal que trabalha com a gente. E aquela coisa que a gente fez agora, está empatando, vamos dizer assim. Aí onde que vem a satisfação, Netinho? A gente, nessa época que eu falei para você, da agricultura, a gente era uma família de desempregados. A gente vivia da agricultura, você sabe que não tem segurança nenhuma. Então nós éramos desempregados, meu pai, minha mãe e eu, cara. E é pouco tempo de trabalho no ano, se você parar para analisar, exatamente, né? Exatamente. E a gente saiu de uma situação de desempregado para uma situação da gente consegue criar oportunidade para outras pessoas, entendeu? Às vezes, eu fico até meio com vergonha de contar a história, porque as pessoas olham, muitas vezes, a pessoa olha para o que você mostra de coisas materiais, né? E eu não posso dizer que tenho muita coisa para exibir, vamos dizer assim. E aí eu tenho vergonha de contar, porque as pessoas podem olhar e dizer, mas esse cara, ele enricou, cadê esse empresário rico? Cadê a Hilux dele? Não tem. É verdade. Mas só o fato de eu conseguir levar uma renda para dentro de casa, o fato de eu conseguir criar oportunidade de trabalho para outras pessoas, é mesmo que eu ter uns 3 Hilux dentro da garagem. Não, com certeza. E outra coisa é porque realmente a gente vive num mundo muito capitalista e o pessoal gosta muito de ostentar, né? A palavra é essa. E a verdadeira riqueza, Vitor, ela está muito longe do dinheiro. Com certeza. Se todos os problemas resolvessem só com dinheiro. Não é verdade? Isso. Tava fácil demais de resolver a vida do povo. Se fosse só o dinheiro, né? Mas é muito mais muito além disso, né? E é muito satisfatório você ver que realmente seu sonho, seu trabalho, né? Tá realmente impactando na vida de pessoas. Aí isso aí não tem dinheiro que pague. Tem não. Não é verdade, Vitor? Eu tenho um exemplo, né, lá de pessoas que chegaram para trabalhar comigo na época da marcenaria. Essas pessoas não tinham nenhuma profissão. Inclusive, o cara depois falou para mim, Vitor, eu aprendi a trabalhar com vocês. Porque até então ele disse que vivia de uma mesada de R$ 50 que o pai dele dava, e ele disse que para ele estava ótimo. Já estava ótimo. Aí ele tinha uma amizade com meu irmão e começou a frequentar a marcenaria.
Nisso saiu, uma pessoa que trabalhava com a gente saiu. Aí ele se postou por ali e começou. Sei que de lá ele saiu com a profissão de marceneiro. Depois eu inventei de trabalhar com fazendo aqueles box de banheiro, box, porta de pia, puxando mais ali para a parte de vidro também. E esse rapaz fazia comigo. Depois eu entreguei para ele, digo, olha, fica só para tu para complementar a tua renda. Depois deu tão certo que ele disse, Vitor, eu vou sair do serviço aqui e vou me dedicar ao meu negócio. Alugou um ponto, tá lá. Hoje ele trabalha com marcenaria, serralharia e vidraçaria. Então ele saiu de lá com três, sim, montador de móveis também, né? Então marceneiro, serralheiro, vidraceiro, montador de móveis e empreendedor. Não tem um CNPJ hoje. Eu não vou dizer que foi eu que ensinei, mas acredito que a convivência e as oportunidades que a gente criou, tipo essa do vidro e dos blocos, foi criado dentro da marcenaria, dentro da loja de móveis. E ele abraçou, ficou para ele. E hoje ele é dono do seu próprio negócio. Tem outros exemplos também. Moisés, que é santaneiro, também trabalhou comigo na época da marcenaria. Tem o irmão dele que também trabalhou de montador. Hoje também tem uma marcenaria, é dono do seu próprio negócio. Isso nos dá uma satisfação, porque não é que eu imagino que eu tenha ensinado a eles, mas a convivência dentro daquele ambiente gerou essa vontade deles também empreender seu próprio negócio, entendeu? Despertou, né, Vitor? Então isso gera satisfação para a gente. Com certeza, porque realmente foi mais uma vida impactada, né? Exatamente. Isso é bom porque você trouxe mais um aliado. Isso. Né? Eu costumo dizer que quando um amigo meu abre um empreendimento, quando a nossa região ganha um Vodedé da vida, né? A gente tem mais um aliado, né? Exatamente. Porque só se cresce em grupo, né? Exatamente. Não é verdade? E, Vitor, dados que a gente se fortalece. Se fortalece, dessa forma mesmo. E, Vitor, e pegando aqui também o gancho, antes da gente falar do Vodedé, né? Que a gente fomos agraciados, eu estou usando esse termo agora, fomos agraciados há mais ou menos 2 anos, né? De a região do Curimataú, né? Ser escolhida a se fazer um trabalho de desenvolvimento turístico, né? Isso. E através de Silvio Márcia, né? Que foi as primeiras ART, né? Que a gente usa esse nome, foram escolhidas através do Sebrae, prestar toda essa consultoria aqui para a gente, e estamos tendo um grande incentivo e investimento para o turismo na nossa região do Curimataú. E eu gosto muito de bater nessa tecla, porque na nossa linguagem, nossas pedras, nossos facheiros, né? Nossos calangos, é muito comum a gente ver e muita gente não bota fé, não acredita, né? Não vê beleza, não é verdade? E quando eles chegaram aqui, tem até uma fala que Nathanael disse que foi uma das coisas mais que ele achou bacana, que Regina Murim, né, que é coordenadora do Sebrae, falou, que aqui ela chegou e não mostrou nenhuma beleza a gente. Ela apenas tirou a fenda dos nossos olhos. Isso. Não é isso? E pouquíssimos mais jovens eu vejo que se apaixonam muito pela nossa história, pela nossa região, nossa fauna, flora. Porque antigamente, eu vou dizer assim, na nossa época, porque eu já tenho 40, tu tem? 45. 45, né? A gente teve o privilégio de escutar muitos tios, pais, avós falar de muitas histórias, né? De muita experiência de vivência. Hoje, essa geração mais jovem, a maioria do conteúdo absorve no celular, nas redes sociais, tal. Muitas vezes eu acredito que não chega com tanta emoção igual a gente escutou. Verdade. Não é verdade, Vitor? E com toda essa chegada do Sebrae aqui, eu sou um dos entusiastas, como você, a gente se parece muito, a gente conversa muito, né? Sou um dos maiores entusiastas, porque eu vejo a valorização, Vitor, da nossa terra, da nossa região, da nossa história, não é verdade? Isso. E eu vejo também, né, em cima dessa sua vivência que você teve, que foi também a realidade de muitos, né, na época só ter aquela agricultura familiar, muito escassa mesmo, né? Muito difícil. E eu vejo uma forma de a gente fomentar nossa economia de uma forma sem precedentes, sabe? Claro que não é pipoca, né?
A gente bota o milhozinho ali, daqui a 5 minutinhos é só botar para dentro. Não é verdade? É. Não Demora. é. Tem que ter, vai ter todo um trabalho de formiguinha, mas é aquela coisa. É um grande passo, né? A gente já teve tantas coisas que a gente não tinha nada. Então a gente já está numa evolução fantástica. Eu vejo com esses olhos, né? Isso E mesmo. qual município, qual região, se você for pegar a história, exemplo de, digamos, Getúlio Vargas, aquele que desenvolveu muito a região de Alagoas lá, agora me faltou a memória, que talvez eu na história dele esses dias. Ou seja, esses caras, eles sempre, a exemplo de muitos, eles sempre tiveram muita anseio para criar empresas, criar, ou seja, receita, criar empregos, porque Isso. sabe que é a partir da receita, a partir da geração de emprego, que se gira uma economia. Isso. Não é verdade, E Vitor? traz qualidade de vida E para as traz pessoas, qualidade né? de vida das pessoas. Se tem emprego e renda, a consequência é melhor qualidade de vida para as pessoas. Perfeitamente. Então, para o nosso momento aqui, para a nossa região, eu achei uma coisa mais acessível possível a questão turística. Muito Né? bacana. Muito bacana. Porque ela chega de uma forma que ela vai movimentar com toda a categoria. Exatamente. Não é verdade, Vitor? E você lá em Damião também tomou uma grande posição, né? Por estar no ramo hoje de imóveis, no ramo de alimentos, de mercadinho, entrou também na questão da recreação do restaurante Vodedé, né? Que é onde eu queria agora que você falasse do restaurante Vodedé, o porquê também da ideia de criar o Vodedé. Pronto, o Vodedé, eu poderia chegar aqui e dizer que era um sonho de infância, mas não é. Se eu falar isso é mentira. O Vodedé nasceu justamente por causa das discussões sobre turismo na região. A Luísa, que nos acompanha aqui, que é prova disso, como você falou da chegada de Silvio e de Márcia, foi a Luísa que me convidou para participar da primeira reunião. Foi uma reunião, inclusive, online. E quando eu vi a fala delas, eu logo me apaixonei pela coisa, né? Porque, como falei para você ali nos bastidores, a gente apenas olhava para o tanque do arroz lá em Damião e dizia, olha, isso aqui pode ser explorado do ponto de vista turístico. Mas a gente não sabia de nada o que fazer, como fazer, quais eram os caminhos. E eu sempre tive também essa preocupação da geração de emprego e de renda dentro do Damião. Tá? A Luísa, que sempre me acompanha, antes mesmo das meninas chegar, a gente já se reunia lá em casa, passava 3, 4 horas batendo boca lá, falando dessas coisas. Criei lá dentro da minha uma ação junto aos comerciantes, que foi o Natal Premiado, onde a gente reuniu um número de comerciantes e fazia uma campanha de incentivo às vendas, oferecendo uma premiação para os clientes que comprassem nas empresas credenciadas ao projeto, né? E sempre tentando movimentar a coisa, fazer a coisa girar. E quando as meninas chegaram, eu entendi que o turismo vinha de encontro àquelas coisas que eu já acreditava, na questão de gerar emprego e de gerar renda. A Luiz me convidou, eu assisti, até discordei lá, porque quando eu fui falar, eu disse, olha, eu acredito que o poder público tem que ser a locomotiva que deve puxar os outros vagões, que são os empresários. Aí Silvio falou, e se eu te disser que é o contrário? Eu disse, pronto, eu vou ficar calado, porque não estou por dentro do assunto. Eu sei que comecei a participar das outras reuniões, fomos para aquela visita técnica em Areia, onde a gente visitou vários empreendimentos, inclusive o restaurante Vó Maria e o sítio Casa de Vó, e foi aprofundando as conversas, né? E eu comecei a me preocupar com o que eu ia contribuir dentro desse processo, porque eu fazia um trabalho lá de convidar. Quando a Luiz chegava com a demanda, eu dizia, Luiz, eu faço aqui, eu convido os comerciantes. Convidava, ninguém ia. A gente mandava os convites, eu ia pessoalmente, convidava, mandava no WhatsApp das pessoas. Quando chegava a reunião, estava eu, a Luiz e as meninas do Sebrae. A não ser Dona Beta, a dona da pousada, que ainda participou de alguns. Mas os demais, principalmente o pessoal de bar, restaurante, lanchonete, a gente convidava, não ia. Ninguém queria participar das discussões. E a gente foi entendendo que para receber o turista precisa ter toda uma infraestrutura, né? Tem que ter hospedagem, tem que ter locais para alimentação, tem que ter condutor. É tudo uma infraestrutura que não depende exclusivamente do poder público. O poder público ele pode incentivar de outras formas, né? Ter uma boa estrada boa, bem sinalizada e outros incentivos. Mas para ter um restaurante, ter uma pousada, não é o poder público que vai fazer, né? Então, dentro desse entendimento, eu decidi criar o restaurante. E aí ficou aquela dúvida por nome, sem saber qual seria o nome, mas eu
peguei carona nesses outros que já tem aí, Vó Maria, Vó Corina, não sei quem, eu digo, vou botar a Vó Dedé. Aproveitou, Peguei já um embalo uniu a aí. necessidade de mercado e homenageou a avó, Aí né? tem tudo a ver, porque a avó Dedé era quem? Era uma nordestina, raiz, guerreira, criou mais de 12 filhos, e mesmo em meio à escassez de alimento, em meio a toda essa dificuldade, cozinhar maravilhosamente bem. Tive a oportunidade de conviver com ela mais de 2 anos, comi a galinha de capoeira feita por ela e outras comidas lá. Então acredito que faz sentido homenagear ela É. com um restaurante, já que é uma proposta rural, uma proposta de coisa do interior mesmo. Então acredito que eu não errei na homenagem. E a região lá, Vitor, que você construiu o restaurante, já foi mais ou menos estratégica? Ou você já tinha um empreendimento? Ou achou que realmente não, vou aqui devido à acessibilidade, alguma coisa desse tipo? Ou, ou veio a oportunidade e disse, não, vai ter que ser, vai ter que ser Tem aqui. que ser aqui. A gente já tinha esse terreno lá desde 2014, sabe? Só que a gente tinha uma dificuldade, porque entendia que só dava para fazer no caminho do tanque, que é o nosso principal ponto turístico, Ponto né? turístico. Até mesmo as crianças, quando se fala em tanque do arroz, as crianças já dá bom um restaurante. E eu ainda tentei conseguir um terreno lá, tem um vizinho lá do tanque, eu procurei ele para arrendar ou para comprar um pedaço, ele disse, nem vende, nem aluga, nem empresta. Eu digo, rapaz, tá Eita, difícil. Eu digo, não, vou ter que fazer no meu terreno mesmo, que é o contrário do tanque, não é no caminho do tanque, sabe? Mas levei Silvia lá, disse, olha Silvia, o que eu tenho aqui à disposição é esse terreno aqui, essa área. O que é que você acha? Ela disse, não, perfeito, pode mandar brasa. E aí a gente fez, tá 2 semanas que a gente está funcionando. Recebemos pessoas aqui de Cacimba de Dentro, no primeiro dia que a gente abriu. Recebemos um casal aqui de Cacerengue e no mais o público local. E a proposta é essa, atender o público local e atender os possíveis turistas que vierem visitar a nossa região. Não só da minha, mas toda a região. verdade, verdade. Quando eu digo que toda a nossa região ganha, Vitor, porque até então, Damião, né, através de Vodadé, temos uma referência que sirva de também entusiasmo para outras. Não é verdade, Exatamente. Vitor? Porque a gente tem que. Você não vai conseguir atender nem Vitor lá em Damião, nem Netinho Caciba dentro, exemplo do meu amigo Pereira lá de Cacerengue, né? Um exemplo. A gente não vai conseguir atender os turistas sozinhos, isso não existe, Não, não. né? A gente realmente precisa de aliados, porque uma coisa são 5, outra coisa é 50, Exatamente. não é verdade? Movimenta toda uma cadeia, toda uma categoria. E muitas vezes o desafio é enorme, porque a gente está dentro do processo como entusiasta, como voluntário, que eu venho acompanhando a história de cada um, né? Uma das coisas que eu aprendi muito no novo programa Líder que a gente participou agora em 2024, né? Meu amigo Luiz está aqui, tá? A gente é Canacilha, a gente é parceiro lá dentro do processo e reuniu pessoas de 9 municípios, né? E eu vi que grande maioria são voluntários e muitas vezes você se pergunta, rapaz, o cara deixa a sua casa, deixa muitas vezes seus negócios para sair gastando, Isso. né? Porque você sai gastando combustível, o seu carro, aquela coisa e seu tempo, né? Que é o mais valioso que a gente tem é o tempo. Aí eu estou fazendo direito, será que eu estou contribuindo certo? Eu não vou fracassar meus negócios deixando de resolver minhas coisas para estar sendo voluntário dentro de um processo desse, não. E quando você tem um olhar empreendedor, quando você tem um olhar de coisas, principalmente de empreendimento, que vai além, porque realmente o empreendimento, como a gente vinha falando, ele tem que ter a receita, porque Exatamente. né, o dinheiro é munição porque a gente quer resolver. Então, Verdade. você não adianta estar romantizando, não, porque eu quero fazer por isso, né? Não, Seria uma hipocrisia, né? não, seria hipocrisia. Não, você tem que ter a receita, tem que ter o dinheiro, porque o dinheiro vai ser a munição, né? Mas ao mesmo tempo, será que eu estou fazendo certo? Abandonando minhas coisas para estar correndo atrás de um negócio desse. Quando você começa a pegar os dois pesos e duas medidas, aí você começa a entender. Você tem que ter um olhar bastante sábio, Vitor. Eu enxergo dessa forma. E também você tem que saber dosar. Eu não posso pegar minha semana e ser voluntário. Não existe. Porque eu tenho um boleto para cumprir. Com certeza. Não é verdade? Mas também, se eu for só visualizar o boleto, A coisa para. a coisa para. Você fica tomando conta daquilo que já tem, mas essas alternativas, que a gente precisa olhar para esses lados e enxergar essas alternativas, ela. De oportunidades, né? Exatamente. Aí depois eu comecei a fazer uma reflexão de 2024, o quanto eu não gerei de negócio, de amizade, principalmente o famoso network que a gente chama, né? Isso. Dentro desses processos. Eu fui ser voluntário, achando que estava perdendo meu tempo, deixando de investir nos meus negócios,
E ao mesmo tempo, eu já estava criando uma carteira de clientes em outros aspectos diferentes. Eu gosto muito de bater nessa tecla e falar que é para justamente quem está de fora do processo, muitas vezes pode contribuir, né, conosco, porque realmente a gente precisa nos unir para nos fortalecer, mas tem essa visão, não vou não, porque eu não vou abandonar meu negócio. Exatamente. Né, Não Vitor? posso deixar o meu. Não é obrigado de toda semana. Muitas vezes não é obrigado nem todo mês. Mas bimestral, trimestral, se tiver alguma reunião, algum encontro, você tirar uma horinha ou meio dia, sei lá, até uma reunião muitas vezes online, porque você tem um empreendimento dentro da nossa região do Curimataú, você é importante no processo. Né, Vitor? Exatamente. Você é muito importante, né? E socorro, você é muito bem-vindo. Não é verdade, Vitor? Que venham aliados. Exatamente. Não é verdade? Precisamos porque a gente de mais aliados. A gente não vai conseguir trabalhar sozinho, né? A gente precisa dos equipamentos para atender o turista. A gente precisa que o poder público viabilize estrutura para que esse turista, quando chegar, a gente tenha acessibilidade, né? Tanto na parte urbana como na parte rural. A gente precisa de sinalizações, né? Isso. A gente precisa que os empreendedores estejam realmente todos instruídos, né? E consolidados para que atendam bem o turista. A gente precisa de vendedores para vender o produto. Temos o produto. Só falta quem vende. Quem venda. Precisamos dos nossos agentes de viagem. Precisamos de condutores, porque também se tiver um agente de viagem que venda, na hora que chegar esse povo, cadê os condutores? Exatamente. Quem é que conhece a trilha? Quem é que vai entregar a história? Não é verdade? É toda uma cadeia, né? É toda uma cadeia. Tem que existir essa provocação. Profissionais, né? E preparados. que quando dá todo esse giro, você tem o seu supermercado consolidado há 5, 10, 15, 20 anos, por exemplo. Você não precisa mudar a sua rotina. A única coisa que você vai fazer, que eu tenho certeza, né? Muitas vezes você tem um mercadinho mais tradicional, não está trazendo determinado produto, porque realmente não tem procura dentro daquela região, daquele setor, do município. O risco que você corre é ter que agregar mais produto e fazer mais vendas. É o risco que você corre. Isso. Porque se vem turista, muitas vezes o cara, se o senhor botar, digamos, uma farinha assim, né? A gente vai ter um público X, né? específico. Né? E também não deixar, Vitor, que a gente bate muito nessa tecla quando a gente fala, né? A gente do turismo, nada contra. Existe nossa cultura, né? De ingerir produtos americanos, europeus, enfim, né? Italianos, como a própria pizza, as massas, né? Mas é bom ter essa diversidade, mas o que a gente tem também que apostar e fomentar é a nossa cultura local. Isso. Até porque os produtos são mais acessíveis. Nosso tapioca. Nossa tapioquinha, nossa pamonha. Buchada de bode. Né? A buchadinha de bode, a galinha de capoeira, o cuscuz, enfim. Entendeu? A gente tem que realmente, porque quando o turista vem, ele quer conhecer a nossa cultura. Isso. Então a gente tem que estar pronto, preparado e querendo. A lasanha ele já conhece, tem que comer já conhece a pizza, a panqueca, o bolo, né? Tradicional, o bolinho de milho, não. Pé de moleque. Na folha da bananeira, que é uma coisa que poucas pessoas produzem hoje, né? Não é verdade? Ou seja, essa cultura a gente tem que sempre estar resgatando, né? E incentivando, né? Porque muita coisa está se perdendo porque justamente não tem o incentivo. Isso. Não é verdade? Vai chegando as coisas novas e as coisas nossas, que são nossas, a gente vai deixando para trás. E o professor Sérgio Cortella tem uma fala bacana. Cuidado com o que você acha que é velho e antigo. Porque tem coisas que são velhas. Né? E tem coisas que são antigas, mas não são velhas. Pois é. Né? Você pode comprar um forno de última geração e bota lá a propaganda do seu restaurante. Digamos, pernil de porco assado no forno de última geração. Ele não vai trazer muito impacto, não. Mas se você botar no forno de lenha, aí a conversa é outra. A conversa é outra. Mas o forno de lenha não é antigo? Né? Pois é. É antigo, mas não é velho. É interessante. Então essas coisas a gente tem que pautar e tem que ter cuidado, né? Na hora de a gente não deixar de comentar e não perder nossa tradição. Isso. Né, Vitor? E a questão lá da localidade, Vitor, eu vi que você teve essa preocupação, né? De aproveitar a linhagem tal do tanque de arroz, que isso é realmente a gente, quando é empreendedor e a gente vai abrir qualquer negócio, a gente realmente tem que fazer todo um estudo, um planejamento, né? Mas hoje eu vejo que
principalmente um restaurante rural, que é a sua proposta lá do Vodedé, ele não precisa especificamente estar numa certa linha, né? Isso, Ele só precisa realmente ter um ambiente rural, isso. não é verdade? E tá inserido dentro daquele. Com aquele cardápio, né? Exatamente. Que hoje lá no Vodedé a gente encontra lá o que, Vitor? Lá hoje, Galinha de capoeira, buchada, né? buchadinha de bode, que é É, fantástica. o pirão de costela. A gente tá atualizando ainda o cardápio, não tá Entendi. definido ainda não, sabe? Que o pirãozinho de costela com a perninha de boi, bota no meio, a perna que chama, né? Que Isso. é as carninhas de músculo, que é o que eu realmente gosto do gado, é o pirão. Isso que me acaba. Depois lá vai ter o pirãozinho da costela. Pronto, pronto. E, Vitor, são realmente comidas tradicionais, né? Aqui do nosso Nordeste, né? Que a gente tem que realmente ir batendo nessa tecla, sabe, Vitor? E, mais uma vez, meu irmão, parabéns pelo restaurante do Obrigado. Odedé, viu? E toda a nossa região ganha. Pode ter certeza, toda a nossa Obrigado. região ganha, porque a partir do momento que a gente vai vender um roteiro, né? Certo, mas esse pessoal vai passar em Damião de manhã. Quem vai fornecer o café da manhã? Vai passar de meio-dia. Quem vai Pois é. atender o almoço? À noite, quem vai fornecer Foi a essa janta? a sua preocupação naquele passeio, né? Que você disse que queria fazer aqui, Perfeitamente. rodeando aqui o Nós temos, Mataú. nós temos projetos fantásticos para cá, né? Projetos. Nós temos gente boa. Pode ser que ainda não esteja devidamente qualificada, mas nós temos muita gente boa para fazer isso acontecer. Nós temos histórias, culturas, né, trilha, Sim. geografia, nós temos tudo. Né? A gente só precisa fazer com que a maioria das pessoas acreditem, né, e se empenhem. E como eu tenho o hábito de falar, não precisa abandonar o que você está fazendo. Até porque todos nós temos boleto para pagar. Exatamente. Né? A gente só precisa ter um olhar com mais atenção, né, e dedicar uma certa energia, um certo tempo para que essas coisas aconteçam, né? Porque tem uma frase muito bonita que isso vai acontecer lá na frente. Eu sei que o burro carregado de rapadura até o rabo é doce. Já ouviu falar nessa? Sim. Pronto. Quando as coisas estão dando certo, todo mundo encosta. Exatamente. Mas para elas dar certo, tem que se existir o início. Tem que existir essa galera que encabeça. Uma prova disso, né, é os eventos. Quando está na construção, a gente convida, não aparece muita gente, mas quando tem os eventos que dá para fazer bastante foto, aparece bastante gente para participar dos eventos. Agora, da construção daquele tudo, como foi na questão do Fantur, as meninas orientaram que a gente criasse um grupo de trabalho para organizar as coisas. E a gente criou, a gente convidou, a gente chamou, mas sempre era eu e a Luísa. Tanto é que eu acredito que foi o município que menos apresentou algo mais interessante, foi Damião, que até eu achava que a gente ia ter uma nota 2 ou 0, mas segundo o Silvio foi 7, ainda foi boa. Mas a gente não conseguiu, a gente convidava, mas era essa questão do tempo, ninguém tinha tempo. Quando foi para criar o grupo, eu entrei em contato com as pessoas e disse, olha, estamos com essa demanda aqui e eu preciso da colaboração de vocês. Vocês podem realmente colaborar quando precisar? Sim, estamos dentro. Só que quando vem a hora de fazer a coisa, aí as pessoas já não têm mais tempo. Então tem essa dificuldade. E com relação a deixar o empreendimento hoje para se dedicar a essas coisas, eu fiz muito isso. Esse ano, depois da chegada das meninas, eu meio que abandonei a minha loja para estar sempre com a Luísa ali, contribuindo, indo, quando elas pediam foto, fotografa um ponto lá, tal, a gente saía meio de encontro para ir fazer foto, tinha as reuniões, tinha essas viagens, e eu meio que me empolguei mesmo com a coisa e me afastei um pouco da minha loja. Vi um prejuízo lá no faturamento por eu não estar presente, né? Mas assim, eu não me arrependo não. Eu faria tudo de novo, porque é uma coisa que eu acredito. Muitos não acreditam que o turismo possa acontecer, principalmente em Damião, mas eu acredito que pode sim. Agora, que precisa de mais pessoas para contribuir também. E até mesmo o poder público acreditar um pouquinho mais, porque lá nós estamos levando, carregando tudo nas costas. Como eu te falei, quando tem a oportunidade de fotografia, aparece bastante gente, mas nos bastidores é eu e a Luísa, entendeu? Aí eu acredito que tanto o empresariado como o poder público precisam Esse olhar, acreditar né, mais no Vitor? turismo, que eu acredito que acontece. Por que que aconteceu em outras regiões? Por que que Damião e Curimataú não pode acontecer, né? Vou Perfeito. fazer até uso de uma fala aqui de um político famoso paraibano, que ele diz que não está escrito em lugar nenhum do mundo que a Paraíba precisa ser o estado mais atrasado da federação. Eu digo também, Damião
Não está escrito em lugar nenhum do mundo que o Damião precisa ser o município mais fraco do Brasil. Não, o Damião tem suas potencialidades, agora precisa os próprios damiões acreditar e trabalhar para que isso aconteça. Agora, só criticar. Aí, voltando aqui também a questão das críticas, né? Quando eu me dediquei a isso, foi o que aconteceu. Criou-se um entendimento por parte da população que eu estava ganhando um salário grande da prefeitura. É a primeira coisa que o pessoal Exatamente. Nunca recebi um centavo. As viagens que eu faço para participar do evento é por minha conta. É por minha conta. Convido a Luiz, acho que até porque, como a Luiz é um servidor público, eu sempre estou com ele, eles entendem que é o setor público que está me arrastando, mas não é. Na verdade, eu convido a Luiz porque a gente compartilha das mesmas ideias, dos mesmos sonhos, e sempre que eu tenho a oportunidade, ele está comigo. Mas não é porque eu receba nenhum centavo de prefeitura para fazer essas viagens, não. Não, e outra, Vitor, esse sentimento que você tem, o sentimento que eu tenho, alguns amigos também estão dentro do projeto, a gente tem que expor essa nossa experiência e dividir com nossos amigos que criticam, que acham, que pensam e que muitas vezes têm vontade e não querem fazer. É que justamente a gente tem como contribuir sem abandonar nossos negócios. Eu bato muito nessa tecla, sabe? Não adianta romantizar, pessoal. A gente precisa ser consciente, né? Você sentiu um abalo no seu faturamento, né? Eu, em 2024, também senti muitas coisas que realmente não andaram como era para andar. Só que você sempre tem que fazer essa pesagem. Você sempre tem que fazer essa pesagem. Eu posso ir até quando? Eu posso oferecer até o quê? Exatamente. Não é verdade? Exatamente. E para não sobrecarregar a vida, não sobrecarregar Netinho, todo mundo tem como contribuir com um pouquinho. Aí exatamente. O troço anda. Exatamente. Não é verdade? Ninguém deixa de organizar seus negócios e também, Vitor, vai ter uma parte que o poder público vai fazer, mas tem uma parte que nós empreendedores exatamente. Vamos fazer. Né? Na hora como, que né? Vitor e a Luiz estão andando junto, realmente é o poder privado e a representação pública. Não tem problema. Né? Cada um sabendo até onde pode exatamente. Oferecer. Claro que, se eu tenho um amigo que é servidor público, né? Ele está ali para determinar, para representar, agir aquela função, então ele vai ter tempo e como adquirir experiência muito mais do que eu para poder nos ajudar nesse processo. Exatamente. Porque realmente a função dele é aquela. Isso. Aí eu, como empreendedor, eu consigo ajudar. Mas como é que eu consigo ajudar? Eu consigo ajudar como empreendedor. Exatamente. Né? Não é verdade? Criando empreendimentos ligados ao projeto. Ao que a gente né? precisa. Uma fala, uma conduta, né? Um incentivo, uhum. Né? Como você é empresário, vai ter uma reunião, você tem mais autoridade para chegar e convidar os amigos que é do ramo, que são empresários, e a gente sofre muito com isso. Você convida e o pessoal não a grande maioria não participa porque não acredita. Não acredita. E muitas vezes é só concluir aqui para não atrapalhar. E muitas vezes, Vitor, é porque é tanta gente querendo se autopromover. Tu tá entendendo? Que é danado para você que muitas vezes começa a fazer uma associação. Eu vou pecar aqui na minha fala agora, mas me perdoem. Muitas vezes você começa a fazer uma associação. Muitas vezes você começa a promover eventos. Muitas vezes você começa a trabalhar como voluntário, se destacar até para ajudar alguma instituição. Numa cidade pequena, a primeira coisa que o pessoal pensa logo, aquele caba quer ser candidato a vereador. Desse jeito. Né? Aquele caba está querendo aparecer. Aí tem uns que até dentro do processo político, ou uns até dentro mesmo do processo de cidadão, de empreendedor, dizem, não vou não, que é para não dar ibope. Tu tá entendendo? Tem isso também. Tem muito isso. É bem complicado. É bem complicado, entendeu? Só que a dica que eu dou, Vitor, o conselho que eu dou como experiência, como filho de Cacimba dentro há 40 anos, e da nossa região, babão da nossa região, que eu sou muito babão, entendeu? É que você realmente tem que... Qual é o seu propósito? Primeira pergunta que você tem que fazer. Qual é o seu propósito? O que você quer? Isso, né? Não adianta você trabalhar pelo dinheiro. Se você tiver estratégia, planejamento, o dinheiro vai vir para o seu bolso. Não se preocupe, não. Não se ganha dinheiro, se faz dinheiro. Né? E a gente tem que ter o dinheiro, que é a munição para a gente resolver as coisas. Só que é o seguinte, qual é o seu propósito? Eu estou fazendo isso para quê?
eu quero impactar a vida das pessoas, eu quero contribuir, eu quero trazer renda, eu quero trazer geração econômica, eu quero que eu quero participar da política como? É uma política partidária, é uma política pública, entendeu? Então, você primeiro identifica seu propósito, que é para justamente você saber como é que você vai contribuir com aquele processo, né? Nada contra também, Vitor. Quem quiser muitas vezes fazer evento, passear, promover, né? Pensar como nada contra, pessoal. Eu só digo que a gente tem que ter esse pouco de experiência porque você sabe realmente digerir o que estão lhe entregando. Se realmente aquela pessoa ali, ela quer contribuir, até que ponto, ou se aquela pessoa quer se autopromover ou está com exagero, alguma coisa, você tem que aprender a digerir esse tipo de coisa para você não ser uma vítima dentro do processo e muitas vezes não ser também omisso, deixa de ajudar porque você não está sabendo identificar como é que está funcionando a leitura do jogo. É verdade. Não é verdade, Vitor? Tem que ter esse entendimento. Tem que ter um entendimento. Vitor, eu cortei tua fala, tu ia falar uma coisa agora. Agora eu esqueci, viu? O bacana de ser ao vivo é assim, Luiz? Ó, isso dá um corte bacana, viu, João, depois? Vitor, mas assim, você já falou um pouco, mas eu queria que você também fizesse uma leitura rápida da gestão hoje do Damião, né? Os 4 anos que se passaram, agora a gente está numa nova gestão, né? Por mais que não mudou, né? A prefeita Simone ainda continua, né? Por mais que não mudou. Mas assim, o que você viu que dentro dessa gestão dela contribuiu, né? E faltou para que o turismo pudesse dar mais uma alavancada. E qual é a sua ideia, né? Como cidadão empresário, né? O que você acha que a gestão deve ter um olhar para a gente conseguir realmente alavancar? Claro que essa pergunta eu faço a todos os convidados aqui, não é nada partidário, é a nossa posição, nossa visão, né, do que a gente acha que deve melhorar, o que deve ter para a gente conseguir realmente trazer mais entusiasmo para os empreendedores, ter mais confiança de acreditar e investir, não é verdade? Na hora que chegar esses turistas, a gente realmente ter mais estrutura para que eles sejam bem recepcionados, entendeu? É essa visão. Pode ficar à vontade, Vitor. Mas essa pergunta é meio complicada para responder, mas vamos lá, né? O que a gestão vem contribuindo é disponibilizando um servidor, né, que no caso é a Luiz, ele é o agente de desenvolvimento, ele é a ponte entre o Sebrae e a gente, né? Então a Luiz sempre está à disposição. E assim, o que precisa ser melhorado é a questão da sinalização das estradas até chegar nos pontos turísticos, o cuidado com os pontos turísticos, né? No caso, o nosso principal hoje é o tanque do arroz, não está muito bem cuidado, precisa inclusive de um vigilante, né? Porque está acontecendo muito vandalismo lá, inclusive as placas que a gente colocou lá, eu coloquei umas placas lá junto com a Luiz, o irmão de a Luiz também já tinha anteriormente colocado umas placas, os caras foram lá, quebraram todas, não sobrou uma para contar a história, então deveria sim lá ter um vigilante, né? Como tinha esse tanque, enquanto Damião fazia parte de Barra de Santa Rosa, tinha uma pessoa que tomava conta desse tanque, não tinha vandalismo. Na época a água servia realmente para abastecimento das famílias, e esse cidadão ele tomava conta desse tanque, e agora que Damião tem a sua independência, tem uma receita própria, não consegue disponibilizar um servidor para tomar conta do tanque. Então o tanque é abandonado nesse sentido, e acaba sendo depredado, o pessoal toma banho dentro da água, joga sujeira dentro da água, e assim, então nesse caso, só quem poderia fazer isso é o poder público, né, a prefeitura. Esse tanque do arroz hoje está numa região lá privada, né? Não, a área lá foi doada à prefeitura de Barra de Santa Rosa, ainda quando Damião fazia parte de Barra, sabe? E hoje pertence a Damião, não é privado, né? Pertence ao município. Então, nesse sentido aí, melhorar essa questão da sinalização e o cuidado com os pontos turísticos, né? E no mais, a criação da lei, né? Porque desde que o Sebrae chegou em Damião, foi orientado a criar a lei do turismo, você sabe muito bem que a Câmara de Dentro fez, Barra de Santa Rosa fez, Cacerengue fez, e só Damião não fez, e até hoje eu não consigo entender o porquê que Damião é diferente desses outros municípios, né? Precisa, você sabe muito bem que para o município estar inserido, né, no mapa nacional do turismo, reconhecido pelo Ministério do Turismo como uma região turística, tem que o município, enquanto gestão pública, fazer o seu dever de casa, que seria criar o conselho, criar o departamento de turismo e o Fundo Municipal de Turismo. A gente não conseguiu
até hoje. Lá foi orientado, Silvia orientou, conversou pessoalmente com a prefeita, com a pessoa que é responsável pelo jurídico do município, conversou, esclareceu, apresentou modelos de lei de Araruna, de Cacimba de Dentro, de Cacerenga. Então, informações eles têm, só falta a vontade política de poder fazer, né? Eu espero que nessa nova gestão possa acontecer. Porque o que acontece? A gente está fazendo o nosso trabalho. Por exemplo, o restaurante Bota já tem cadastro, que é um dos documentos que é interessante para que o município passe credibilidade para o turista, né? Então, a gente tem outros empreendimentos que têm o cadastro. Infelizmente, o município não está no mapa do turismo, né? É lamentável. Deve-se ter esse olhar, né? Na realidade, né? Primeiro fazer esse deverzinho de casa, né? Que está atrasado, né, Vitor? E não custa muito, né, Tim? Porque a prefeita mandar para a Câmara está lá disposta, são todos vereadores praticamente aliados dela, não vai ter problema nenhum em passar essa votação, é simplesmente vontade de querer fazer. É um desejo nosso que isso aconteça. E Damião, como uma cidade que tem um potencial incrível, né? Região Bela, nossa vizinha aqui, né? Damião, a nossa cidade vizinha, com certeza vai fazer esse deverzinho de casa, que ela não pode ficar fora de um processo tão importante, né? Até porque Damião hoje, né? Ainda com essa pendênciazinha, Vitor, mas ela está dentro da nossa rota, né? A nossa primeira rota turística, né? Que é a Rota dos Cactos, que é onde envolve Algodão de Jandaíra, Barra de Santa Rosa, Cacerenga, Cacimba de Dentro e Damião, né? Nós somos as 5 cidades que fazem parte da Rota dos Cactos, que até agora, se não me engano, só falta Damião se atualizar, né? Eu acredito que é Algodão, com essa questão somente Damião. Então, assim, avançamos muito, né? Hoje lá em Damião a gente já tem o Vodedé, né? Temos a Luísa aí, que é um cara muito atuante, né? Muito atuante. Foi ele que me trouxe pra dentro da coisa, né? Ele convidou, né? Como voluntário, como servidor público, como filho de Damião, um cara que gosta também, né, de toda essa nossa temática, conseguiu arrastar a Vitor, né, que hoje não é mais um, é dois, exemplo, né, e 2 vai vir 4, vai vir 8, vai vir 10, né, e daqui a pouco todo mundo vai tomar de conta desse sentimento, a gente vai desenvolver esse turismo da melhor forma possível. Não é verdade, Vitor? Dentro dessa questão de trazer mais pessoas, a gente está incentivando um garoto lá, que é o Gabriel. O pessoal do grupo de caminhada conheceram ele no dia da caminhada lá no Solidão. A gente, inclusive, conseguiu uma inscrição para ele lá no IF. Ele está fazendo o curso de guia de turismo. Ótimo, está bem animado. Inclusive, amanhã a gente tem uma reunião com ele para discutir alguns assuntos. E assim, como você falou, são 2. Se ele realmente entrar para dentro do processo, serão 3. Né? Quem sabe até o final do ano a gente tem 30. Tem 30, é verdade, né? E aproveitando também o espaço aqui, me deu uma rápida lembrança aqui do meu grande amigo Tico, que é motorista lá, ciclista, Tico, né? Ciclista, esteve aqui no evento. Esteve aqui no evento, da bicicleta, né? E é um amigão aí, Tico, mandar um abraço aqui pra você, meu irmão, viu? Que é um Tico dos grandes... Tico do pedal. Tico do pedal. Tico Ponto, que é um dos grandes entusiastas, né, Vitor? Isso, que a gente tem um projeto lá pra nossa corrida, né? A gente tá querendo lançar esse projeto aí pra... Lançamos, na realidade, falta só alinhar os pontos, né, meu amigo Luiz? Falta só alinhar os pontos da nossa primeira corrida na trilha da Rota dos Cactos, né? Que vai envolver as 5 cidades, né? Cada temporada a gente vai fazer uma corrida em cada cidade, né? E já dando um beliscão de meu amigo Tico, né? Pra gente colar aqui no meu amigo Vitor, que a gente tem que levar um evento ciclístico pra lá, né? Exatamente. O ano passado fizeram um, foi retrasado que a prefeitura promoveu. Ele sempre faz, né? Na parte de emancipação política. Emancipação política, né? Sempre faz. Eu tive um probleminha, rapaz, não consegui chegar, eu fiquei triste demais. A bicicleta deu problema no caminho. Rapaz. Foi. Mas todo mundo que foi aplaudiu, abraçou, gostou demais, né? É bem bacana. E que a gente consiga não só fazer no evento da cidade, consiga trazer outros projetos, né? Outros projetos, iniciativa também da iniciativa privada e do poder público apoiando, para que a gente realmente incentive mais ciclistas, né? Incentive mais pessoas também praticando atividade física, como a corrida, como a caminhada, enfim. Vitor, e a gente tá chegando aqui ao nosso final do podcast, onde tu olha, meu amigo, já passou mais de 1 hora já. Pronto. Tá vendo? E você com medo de falar 20 minutos. Tá vendo, pessoal? E o bom desse podcast ser ao vivo é por causa disso, porque tem hora que a internet cai, o microfone fica querendo ali baixar, né, Vitor? Só tá baixo, o povo arenga aqui no chat. Não vê pra ajeitar. Não vê pra ajeitar, mas vai dando certo. Tem que ser uma coisa, tem que ser ao vivo, que é pra ter essas questõezinhas, viu? Vitor, eu só tenho aqui, meu amigo, a lhe agradecer, viu?
Obrigado. Em nome do nosso projeto aqui, A Prosa é Essa, por você ter aceitado o convite, por você ter trazido a sua história, que é muito bonita de se contar, né? Sua energia, seu entusiasmo, né? Você está lá em Damião, representando muito bem a cidade como empresário, né? Que essa sua energia, né? Que esse seu entusiasmo, ele sirva também de incentivo para que outros empresários, outros cidadãos abracem essa causa que não é minha, não é sua, é nossa, não é verdade? Que é uma forma da gente trazer experiência de vida, vivências, momentos, economia para a nossa região, vai trazer qualidade de vida, vai trazer muitas memórias boas, né? Isso. Divulgar nossa cultura e dizer também, Vitor, que realmente você é um guerreiro. Obrigado, porque a gente, numa região como a gente, tão descrente por muita gente, a gente ainda conseguir. Eu sei que tem dia que a gente acorda de manhã, dá vontade de dar um bicudo no balde, né? Dizer, eu vou me preocupar com meus boletos. É verdade. Né? Que a gente nota que faz, tem hora que acha que a coisa não está acontecendo, mas quando você belisca os olhos e vai olhar de lado, aí diz, não, mas não tinha isso não, e agora tem, né? Fulano não tinha aquele empreendimento não, mas agora ele tem, já gerou uma economia, uma renda ali, e as coisas vai acontecendo. É por isso que a gente tem que estar junto, unido, falando a mesma linguagem, né? E sempre procurando dividir as dificuldades e as vitórias, porque um vai ser sempre reflexo do outro, né? Para que a gente não se desmotive. Não é verdade, Vitor? Precisamos fazer a Rota dos Cactos realmente acontecer. Verdade. Né? Estamos até agora mais que no planejamento, mas precisamos daqui para frente fazer a coisa acontecer de verdade. Teve o primeiro fan tour, foi bacana, ótimo, formidável, todo mundo gostou. Só que a gente tem que estar jogando, ó. Exatamente. A lenhazinha lá na lareira, senão o fogo vai apagar. Não é verdade, Vitor? Vitor, e a gente está chegando no final do nosso podcast, eu quero que você encerre aí com as palavras aí de agradecimento e de motivação, né? O que você dedica para que seus irmãos Damiãoense, né? E da nossa região do Curimataú, o que eles precisam, né, se energizar aí para a gente conseguir desenvolver melhor a nossa região. Agradecer de verdade pelo convite para estar aqui, eu não esperava, foi uma surpresa. Recebi a ligação ontem à tarde, até fiquei meio sem querer aceitar, porque eu digo, não dá tempo de eu ensaiar, como é que vai dar certo esse negócio? Eu tenho que me preparar, como é que vai ser esse negócio? Mas aceitei o desafio, estamos encerrando, graças a Deus, está dando certo até agora. E eu quero dizer para os jovens, adulto, não importa a idade, que é preciso sempre acreditar no nosso sonho, né? Não importa qual seja a realidade que você vive, é acreditar no seu sonho, depositar energia, que a coisa acontece. A prova sou eu. Verdade. Eu podia não estar aqui. É verdade. Pelas questões que eu falei lá no início, questão financeira e até outras questões pessoal mesmo, de saúde também. Eu não deveria estar aqui, mas por ter acreditado em um determinado momento também, ter acreditado, eu consegui tudo isso que eu falei aqui para você agora há pouco. Então, qualquer pessoa, não importa a idade, não importa a realidade que ela esteja vivendo hoje, ela pode acreditar nos seus sonhos e correr atrás, que ela pode transformar a sua vida, a vida de sua família e a vida das pessoas da sociedade que você vive, né? Eu desejo muito isso para os jovens, não só lá de Damião, mas de toda a região. E em se tratando do nosso projeto, que é a Rota dos Cactos, a gente se unir mais e poder realmente promover essa rota, aproveitar todas as oportunidades que o Sebrae criou e está criando, né? Como você sabe, né? Tem as feiras, né? Que é onde está o possível consumidor do nosso produto, e o Sebrae sempre está trazendo essas demandas, e a gente poder ter representante da rota que possa ir lá e apresentar muito bem o nosso produto e vender o nosso produto, né? Além disso, a gente precisa melhorar mais a infraestrutura, tanto do ponto de vista do setor privado quanto do ponto de vista do setor público, que é a criação de mais empreendimentos de alimentação, formação de mais guias, não é isso? E também a questão dos municípios quanto gestão pública, sinalização e boas estradas, bons acessos aos pontos turísticos, né? Então, de verdade, muito obrigado pelo convite para estar aqui. A gente que agradece, foi uma alegria, foi um prazer. E mandar um abraço para a equipe da Souza Móveis, Mercadinho Souza,
e do restaurante Bodedé lá em Damião. Vai E sábado eu espero você lá com a equipe para na hora, saborear a Vitor, na galinha de hora. Vamos lá capoeira comer no aquela restaurante galinha de Bodedé. capoeira, porque galinha de capoeira, eu vou dizer uma coisa tua, isso é aquele arroz de mole, hein, Vitor? Primeiro Diferenciado. danado. Então, pessoal, esse foi mais um podcast, a prosa é essa, viu? Deus abençoe a todos. E o nosso projeto é realmente para a gente ter esses momentos, Vitor, né? A gente chega aqui, toma um cafezinho, né? Divide nossas vivências. Agora, só que tá tendo, João, a gente tem que encurtar esse negócio. Tá começando o podcast 10h15, 10h20, né? Quando o convidado chega de 8h30, de 9h30, de 9h40, a gente tá fazendo um podcast fora das câmeras. Já observou que a conversa rola solta? E, Vitor, eu sempre tô tendo esse cuidado. Eu só ligo pros amigos, eu tô com uma lista aqui, acho que uns 80 nomes, Sim. sabe? Aí eu fico olhando, para mim, sempre convidar uma pessoa de uma temática diferente, um professor, um empresário, né? Sim. Um atleta, Alternando, vou alternando pra gente ir tentando encaixar. Aí o que acontece? Todo mundo é muito ocupado. Concorda comigo? sim. Né? Aí geralmente eu não faço agenda com ninguém, pessoal, aqui do nosso podcast, a prosa é essa. Não faço agenda. Eu começo terça ou quarta, geralmente, ou na segunda, dependendo. Vitor, fulano, como é que tá a tua quinta-feira, tal, tal. Se nesse convidado a participar do nosso podcast, mas Netinho, vou falar o quê? Não, eu digo, não, macho. Não, lá é um bate-papo, não é uma entrevista, não precisa. É só a gente bater um papo bem à vontade, que ó, não fala 20 minutos, já vai com 1h10, né? Aí o que acontece, pessoal? A gente sempre convida um dia antes ou 2 dias antes, porque todo mundo é muito ocupado. Aqui é um projeto, fazer aqui na história, sem fins lucrativos. A gente está se confraternizando, não é verdade, Vitor? Isso mesmo. É uma coisa bem à vontade, então muitas vezes eu não marco com antecedência porque pode acontecer imprevisto e você não poder vir, né? Netinho, não vou poder participar quinta-feira. Aí para não ficar, publica, muda a publicação, não. Vai sempre um dia antes, porque de um dia para outro você já tem realmente uma noção, né? É verdade. Se pode vir ou não. Só se Deus o livre acontecer uma coisa muito extrema. Mas foi mais um podcast, a prosa é essa. E lembrando, pessoal, siga o nosso Instagram, a prosa é essa. Sigam o nosso canal do YouTube lá, né? A prosa é essa e curta. E quem não assistiu esse vídeo agora ao vivo, viu, Vitor? Ele fica salvo lá no nosso canal do YouTube. É. A prosa é essa. Foi nosso episódio. Teve um probleminha na internet hoje, deu um delayzinho, vai ficar salvo, né, João? Primeira. Show de bola. Então, quem não acompanhou nossa entrevista, vai ficar salvo lá no nosso canal. A prosa é essa. Sigam e compartilhem, pessoal. Cheiro no coração e Deus abençoe a todos. Quem não falava, 20